Hey trades, beleza? Hoje aqui explicar para vocês uma analogia muito bacana que vocês vão estar utilizando aí no seu operacional. Eu acredito que vai ser muito útil. Então fica até o final do vídeo. Eu acredito que esse vídeo vai ser muito aceitável para você na sua percepção profissional como trader. Muitas vezes quando você está operando no mercado ou está avaliando um time, um gráfico, você depara com alguns problemas de leitura. Quais são esses problemas de leitura? Retração, acumulação de preço, tendência de lado, mercado meio devagar. Muitas vezes você fica sem o que fazer ou até mesmo não tem indicação ou referência de estar utilizando alguma maneira mais específica para lidar com esse tipo de operacional. Então muitas das vezes você acaba buscando indicadores de osciladores ou até mesmo indicadores com mais um termo mais diagrama, né? Muitas vezes esses indicadores são um pouco atrasados, então muitas das vezes não é tão eficaz. Então eu vou ensinar para vocês um aspecto um pouco mais simples, vai agregar muito valor para vocês nas suas leituras de mercado. Então quando você depara com um movimento meio lateralizado, vou te dar um exemplo aqui para vocês, quando você depara com esse tipo de movimento, né, esse tipo de situação operacional, você fica sem o que fazer e onde ajustar melhor seu trade seeds. Então muitas das vezes, o que você tem que fazer? Você tem que especular qual direção o mercado vai ir, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Nesse meio termo, você não sabe o que vai acontecer. O que dá para nós fazer? O que eu aconselho vocês? Vocês vão aqui inserir, vão procurar o indicador Shimoto, né? Esse indicadorzinho aqui bacana. Vocês vão configurar ele. Vocês vão deixar aqui tudo branco. E aqui cor e preta, né? Eu vou mudar essa cor que eu não curto muito. Preta, eu vou pôr uma cor mais neutra. Eu vou pôr uma cor mais roxa. E eu vou deixar um pouco mais grossa. Fica a seu critério. Isso aqui é uma configuração minha. No caso, tem que configurar da maneira que você sentir mais à vontade. E aí o indicador vai ficar nesses segmentos. Lembra que eu expliquei para vocês que aqui tinha um tipo de leitura meio quadrada? Deixa eu mudar essa linha aqui. Uma cor preta. Vocês lembram que tinha esse tipo de leitura? E muitas das vezes você não tinha o que utilizar. Então, aqui nesse critério, esse indicador está indicando que o mercado tem uma probabilidade maior do mercado subir. Não deu certo, não funcionou, mas se caso, como explicando para vocês, vamos usar esse indicador para saber a melhor direção do mercado. Então, como vocês podem ver aqui, a sombra roxa estava aqui perto do preço. Então, explicando aqui de uma forma simples, esse indicador só vai te dar orientação qual a melhor probabilidade dele tá, se ele vai subir ou ele vai descer. Esse indicador vocês vão utilizar ele preço acumulado, mercado de lado ou retração. Então, esse indicador ele te indica qual a melhor direção que ele deve dar. Ele deve se orientar. Então, deixar uma dica aqui para vocês. Quanto mais essa linha roxa estiver perto das velas, mais o mercado tem a tendência buscar novos movimentos a favor ou contra da tendência. Então vocês têm que ter ciente disso, que isso pode acontecer. Então, muitas das vezes quando você encontra o preço de lado, se esse indicador estiver muito perto do preço, não é uma boa opção de você estar. Quer dizer que esse indicador ele vai ser inútil. Então muitas vezes você não deve usar esse indicador se ele estiver muito perto das velas. Vamos ver aqui se temos algum exemplo para a gente poder estar utilizando. Aqui, por exemplo, ó, é claro que isso aqui é uma tendência, mas ou não, isso aqui é uma pequena retração. Você sente que o indicador ele está acima do preço, está longe das velas, então você está ciente que a probabilidade do ativo cair é muito maior e claramente que está bem claro que isso é uma tendência. Essa regra também se aplica aqui também, ó. Aqui esse conceito se aplica também, mas é claramente que o preço está muito perto do indicador, então fica meio na dúvida se a gente deve entrar ou não operando esse ativo. Aqui o indicador ele teve um problema de leitura, né? Vocês podem ver, nem muitas das vezes o indicador ele vai ser uma referência positiva. Eu deixo bem claro que esse indicador não é uma estratégia,
Ele simplesmente vai te auxiliar, ele vai te dar uma orientação melhor como o mercado está naquela situação. Ele não é uma indicação de trade, tá bom? Deixa isso bem claro para vocês não confundirem esse vídeo dinâmico que eu estou explicando para vocês. Vamos procurar aqui uma referência. Vamos ver. Aqui vocês podem ver mercado um pouco com o mercado um pouco meio lateralizado. Vocês podem perceber isso aqui. Ele está um pouco lateralizado, mas como o indicador está indicando ele está abaixo do preço, longe do preço, então a probabilidade do ativo continuar fluindo naturalmente, uma alta, é muito maior. Vamos procurar outro aqui. Aqui mesmo, ó, o processo também se aplica aqui, vocês podem perceber, ó. Vocês estão vendo o mercado de lado. O mercado está de lado. Ele está indicando uma tendência meio fraca, uma movimentação meio de lado. Então, quando você depara com isso, você fica na dúvida. Qual direção o mercado tem mais pretensão de ir? Quando você coloca esse indicador, você tem uma percepção um pouco maior de qual direção o mercado pode ir. Claramente que isso não é esse indicador não é um milagre, mas, por exemplo, é 50-50 no olho nu. Você põe um indicador, ele aumenta essa porcentagem um pouco maior. Por exemplo, 80% de chance, essa possibilidade de você estar usando um indicador. Então isso é muito interessante, esse aspecto operacional. A regra se aplica aqui também, ó, vocês podem perceber. Mercado meio lateralizado, meio de lado, ó, essa direção, ó, subiu. Aqui é o mesmo processo, mercado meio de lado, mas o indicador está perto do preço, então não é saudável a gente especular em cima desse indicador nessa situação. Vamos ver se tem mais alguma referência bacana aqui para finalizar o vídeo. E aqui vocês podem ver o mercado extremamente volátil e lateralizado, de lado literalmente. Vocês podem ver que é uma figura retangular. Então vocês podem perceber que o indicador está abaixo das velas, então a possibilidade do ativo continuar subindo é muito maior do que cair. Então, pessoal, esse é o vídeo. É claramente que esse tipo de conteúdo não é uma estratégia, jamais uma estratégia, mas sim uma orientação operacional, para vocês não ficar dependendo daqueles indicadores osciladores, de diagrama, coisas do tipo, porque os indicadores são um pouco atrasados. Então é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, vou estar tirando dúvidas. Comente aí se ficou algum critério importante, ou se você quiser deixar algum comentário de vídeo, algo que possa acrescentar mais o canal, eu vou estar aberto a sugestões, ok? Aguardo vocês, na próxima semana estamos aí. Então, fui!